Fala pessoal, vamos lá para mais um conteúdo aqui no dia de hoje e a gente vem trazer, né, um conteúdo aí daquela queridinha, né, daquela que a gente tem inclusive intimidade aqui na nossa casa, né, como eu costumo sempre falar, duas mulheres aqui que eu gosto bastante, né, brincadeiras à parte, né, para você que não está inscrito aqui no canal, faço convite para você se inscrever e no dia de hoje a gente vai falar sobre ela, a Vale, né, Vale do Rio Doce aí, ou Vale 3 ou Valesca, para aqueles mais íntimos. E eu peço para você, aí deixa aqui nos comentários se você investe em Vale, se você está operando vendido, operando comprado. A gente vai dar um contexto, falando um pouquinho sobre ela, e depois eu vou fazer, né, ali uma breve análise para vocês, né? Não é uma recomendação de compra e venda, mas aqui é a questão, né? Comprar ou vender Vale nesse exato momento, até onde ela pode chegar, né? Até onde ela pode ir. Então, vamos lá, né? Sem delongas, vou fazer aqui uma breve apresentação para vocês e no final a gente vai fazer essa análise, vendo aí se Vale está num bom ponto de compra, bom ponto de venda ou não, né? Vamos lá, gente. Então, comprar ou vender Vale, né? Bota aqui nos comentários, né? Na sua opinião, Regi, não está legal, não está num ponto bom de compra, não está num ponto bom, né, de venda. Eu acredito que ela pode ir para outros patamares, pode cair um pouco mais, enfim, né? Bota aqui nos comentários o que você está achando, né, dessa dinâmica da Vale. E, como a gente sabe bem, né, gente, a dinâmica da Vale tem tudo a ver com quem? China, né? Tem tudo a ver com a China. Né? Então, vamos lá falar um pouquinho, né? A gente vai primeiro se ambientando aí no cenário, falando um pouquinho do minério de ferro, falando um pouquinho sobre China, e depois a gente vai olhar ali a Vale, né, olhando alguns indicadores, algumas médias, alguns patamares de suporte e resistência, né, que a gente pode aí ter a Vale aí se segurando aí por um período de tempo. Vamos lá. Então, o minério de ferro se recupera, né, com perspectivas de novo estímulo da China ao setor imobiliário. Né? Importante isso daí, a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso, né, gente? Porque a gente esperava aí um boom, né? Que a China ia começar a crescer, e aí a Vale ia subir aí, né, desenfreadamente, né? Então a gente tem aí, né, essa retórica, essa narrativa aí que está acontecendo, e o cenário que a gente fica observando diariamente aí, né, principalmente no minério de ferro, se recuperando com essas perspectivas de novos estímulos chineses. Né? A gente teve aqui, né, a gente tem em Pequim, né, gente, os contratos futuros do minério de ferro eles subiram, né, no dia de hoje aí. Então eu aí que eu sou operador, né, de Vale ali principalmente, né, é uma ação ali que tanto para o position quanto para o swing, quanto, né, para os derivativos ali via opções, né, day trade. Então a gente está sempre aí muito, né, dentro da Vale aí no nosso dia a dia, né? Então os contratos futuros do minério de ferro subiram, né, com investidores motivados pelas perspectivas de novas medidas da China para apoiar o setor imobiliário local, né, que está em dificuldades, que é o maior consumidor de aço na segunda maior economia do mundo. Né, o minério de ferro mais negociado para janeiro, lá em Dalian, né, a China encerrou as negociações no dia de alta, no dia de hoje, né, 829 yuanes, aí, ou 113 dólares, aí, quase 114 dólares, chegou a beliscar por tonelada seca, né, perto da máxima de 3 toneladas de 834 yuanes por tonelada atingida, né, na última segunda-feira. Então, o minério de ferro aí, referência para setembro na Bolsa de Singapura, subiu também 1,76%, né, já negociando acima dos 114 dólares ali por tonelada. E aqui a gente tem, né, algo que é interessante aí, né, gente? A gente tem aí candles vermelho e verdes, né? Só que funciona de uma maneira contrária aqui o que você está acostumado a ver, né? Geralmente você olha aqui um candle verde subindo, né? Ou seja, um candle de alta, um candle de compra, né? Só que lá na China é um pouquinho diferente, né? A gente vê aí, esse aí é o minério de ferro negociado lá em Dalian, né? Diretamente lá, e a gente vê que é um pouquinho, né, diferente ali como é que funciona a dinâmica, né? Então, a gente, só por título de curiosidade, né, gente, a gente tem ali como a cor branca ali, né, predominante nos casamentos aí, né, nas noivas, né? Lá na China é um pouco diferente, né? O vermelho predomina, né? O vermelho está correlacionado a essa alta, ao crescimento, ao amor, né? Então, os convites de casamento, a noiva se casa, né, em vermelho, não tem toda essa simbologia, né? Então, lá na bolsa, ali, quando a gente olha o minério de ferro, também a gente tem,
né, essa dinâmica. Então, a gente vê aqui subindo, né, a gente vê o minério de ferro para cima, né, ou seja, ele está... Quando a gente vê o verdinho aqui, a gente está vendo aí o minério de ferro, né, no sentido contrário, aí ele está caindo, tá bom? Só a título aí de curiosidade, né, para a gente conseguir. Então, toda essa dinâmica, né, gente, como eu tenho falado para vocês aí, é o minério de ferro, né? Então, o ferro aí é o que a gente tem que estar olhando, né? Esses estoques de minério de ferro na China, eles estão menores, né, nos níveis ali nos últimos anos, né, somando ali cerca de 118 milhões ali de toneladas, né, segundo os dados aí de algumas consultorias, né? E enquanto esses preços ainda estão se segurando aí nesses patamares aí de 110 dólares por tonelada, né, um pouco mais, né, mais distante da máxima ali dos 130 dólares ali e 150 dólares ali que foi, né, que ocorreu aí principalmente aí no ano passado. Então vamos prosseguir, né, lá em Guangzhou, né, tornou-se nessa quarta-feira agora a primeira grande cidade chinesa a anunciar uma flexibilização das restrições aí hipotecárias, né, uma notícia aí, né, interessante, importante aí, que a gente teve também. Isso ocorreu depois de alguns bancos estatais chineses terem afirmado que iriam em breve reduzir as taxas de juros das hipotecas existentes. Informou a Reuters aí, né, foi o canal de comunicação, à medida que Pequim intensificava os esforços para reanimar o setor, né? A gente teve ali, ó, as projeções para a China e a economia, a demanda da China por aço, ela é declinante, mas menos de alguns dados já mostram, diz aí o vice-presidente da Vale, que pontuou que há uma desconfiança muito grande, né, de alguns analistas em relação ao mercado de construção civil na China. Né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, gente. Estamos nos ambientando, estamos vendo todo o cenário. Por que a Vale ela vende para quem, né, gente? Quem é que, né, compra, que é o principal comprador, né, e a Vale, além de tudo, né, ela tem um minério que é muito bom, muito puro. E por toda essa questão aí de ESG atual, né, a Vale se torna cada vez mais importante aí por ter toda essa pureza do seu minério. Né? E a China é o grande comprador. Né? Então, isso daí é o que é interessante. Por isso que a gente fala: se a China não comprar o minério da Vale, a Vale fica ali, né? Fica caranguejando, fica andando meio de lado, cai um pouquinho, né? Não sobe para aqueles patamares que eu já vou, né? Fica até o final, que eu vou trazer para vocês aí os patamares de suporte e resistência e aonde, né? O que algumas casas aí já vêm até apontando onde a Vale poderá chegar aí numa questão de alguns meses. Então, também aí a mineradora Vale avalia que a demanda por aço de seu principal cliente, a China, está declinante, mas não tanto quanto alguns indicadores mostram. Né? E considera que a segunda maior economia do mundo é resiliente, apesar de sofrer com incerteza sobre estímulos que garantam as metas de crescimento. Né? Então, aí falando da Reuters, o vice-presidente executivo de soluções de minério de ferro, Marcelo Spinelli, da Vale, né, considera que o maior consumidor global da commodity matéria-prima aço tem uma economia firme, o que deixa a companhia cautelosamente otimista. Né? Então, não é motivo para alarde, né, tudo isso está acontecendo na China. Então, quem fala isso não sou eu, gente, é o vice-presidente aí, né, da Vale. Então, ele também pontua que há uma desconfiança muito grande, né, de muita gente aí, de analista, casa de análise, em relação ao mercado de construção civil da China, após problema de liquidez de desenvolvedores imobiliários. Né? Então, igual palavras dele, cautelosamente otimista, né, com relação à China. Então, né, mais aqui algumas notícias aí de Vale, pessimismo da moda com China, pode ser uma oportunidade para as ações. Já vamos ver isso aí graficamente, né, gente? A gente tem que olhar o preço, né, onde a Vale está sendo negociada nesse patamar agora. Está interessante para a gente montar a posição, está interessante para a gente, né, fazer alguns day trades ali no intraday, fazer algum dinheiro ali no curto prazo também. Então, hoje, a grande divergência que os mineradores enxergam é que nos números microeconômicos aparece que os estoques de minério estão baixos, estoques de aço estão baixos. Né? Existe uma demanda por aço acontecendo, mas quando se concilia com números de properties, né, que a gente fala no setor de construção, há essa divergência, né? Comentou ali o vice-presidente da Vale. Então, a gente enxerga que a demanda, palavras dele, abre aspas, está declinante, mas não tanto como alguns indicadores isolados mostram para alguns analistas. Esse é o primeiro ponto. Acrescentou ele, destacando que, em segundo lugar, é preciso admitir que há uma questão não declarada pela China ainda sobre seu apetite de estimular a economia. Olha só, né, gente? Então,
Olha só o que está falando aí o vice-presidente da Vale, né? Então, é algo ali para a gente ficar também, né? Ficar ciente. Falando aqui da commodity, acima de $100, né, gente? O minério de ferro tem rally inesperado e mostra bolsões de resistência à crise na China. O minério atingiu maior cotação em um mês na semana passada. Então, a gente vê aí todo esse cenário aí do minério que a gente acompanha diariamente. Mais uma casa aqui, a Bloomberg, né, falando também que a commodity que mais deveria ser prejudicada pelo agravamento da crise imobiliária da China, na verdade, vai muito bem. Vai bem, obrigado, o minério de ferro. Né? Então não está esses patamares que ele se segura, né? Ele cai um pouquinho, volta, cai um pouquinho, volta. Então não está tendo aí grandes alardes, né, gente? Então, às vezes, há uma preocupação, a gente aí, né, os vendedores de medo aí, principalmente, falando muito sobre isso. Né? O minério de ferro já atingiu sua cotação mais alta em um mês na semana passada, após uma recuperação que desafiou o aprofundamento do pessimismo sobre a economia altamente endividada da potência asiática. Os preços se mantêm acima do piso de $100 a tonelada seca, nas ondas de notícia preocupante do setor imobiliário, que em anos mais normais responde por cerca de 40% da demanda por aço. Né? Então, a outra mineradora ali, a BHP, diz que é uma demanda sólida no setor de infraestrutura, maquinário elétrico, automóveis e transporte marítimo. Então, olha só. Então, não é só o setor imobiliário. Está dando para perceber isso aqui, gente? Então, o que compensa a fraqueza na construção de moradias, né? A consultoria ali, ele fala aqui de commodity também inclui fabricação de eletrodomésticos, geladeira, máquina, né? Que leva a lista de setores com demanda robusta aí pelo aço. Né? Vale destacar também, né, que no ano a Vale, né, ela acumula uma baixa aí de 23,38%, enquanto o Ibov, né, sobe 7,9%. A gente sabe do peso, né, que a Vale tem dentro do nosso Ibovespa. Né? E eu sempre falo isso, até no intraday, coloquei lá até nos stories, a gente coloca ali, né, tanto daqui da Capitalismo, nos meus stories também, né, o que acontece ali, principalmente, né, quando a gente tem aí, né, a Vale e o correlacionado com o nosso Ibov. A gente vê ali setores como Vale, Petro, setor financeiro, quando sair, tudo está alinhado ou para cima ou para baixo, né, nosso Ibov tende a responder na mesma direção. Né? Quando tem um para cima, um para baixo, um no meio termo, né, o Ibov fica ali, né, não vai nem para cima nem para baixo, ou fica também sem direção. Né? Algo ali que, principalmente para quem opera ali o mini índice, né, o índice futuro, né, não é um dia interessante para fazer operações. Prosseguindo, de acordo com a compilação feita pela Refinitiv, 19 casas cobrem Vale, 12 têm recomendação de compra. Então, tá vendo, gente? Então, a maioria das casas, né, eu também, olhando aqui a Vale, né, principalmente ali para o médio e longo prazo, a gente vê, né, um cenário ali promissor para Vale. E no intraday, a gente também, com a volatilidade, né, os gringos, principalmente, né, que quando vem para cá, né, compram ali o papel, a gente vê ali principalmente, né, algumas corretoras ali, né, que tem um peso gringo muito grande, né, operando, né, tanto na ponta ali, principalmente na ponta compradora, e montando posição. Vou mostrar isso dali numa ferramenta que a gente tem no Tape Reading, né, que a gente consegue observar isso muito bem, a montagem de posição ali em níveis de preço, que é o que a gente quer. Né? Eu quero comprar, né, mais barato, e quero comprar onde esse pessoal, onde esses big players estão comprando. Né? Então eu quero comprar junto com eles. Na hora que eles saírem fora, saírem de cena, eu saio junto. Né? Então é isso aí que você tem que ter na cabeça. Vamos lá. E aí a gente fica, né, com a nossa questão. E esse é o gráfico, né? É um gráfico até que eu deixei por último aqui, né? Comprar ou vender, eis a questão. Né? Aí até fazendo uma analogia aí ao meu caro Watson, né? Lá no Sherlock Holmes, né? Então, esse é o gráfico mensal e olha o que a gente observa ali. Então, para quem está mais ligado, os nossos alunos ali, principalmente, né, de análise técnica, depois eu vou deixar aí no final um merchan aí também, né, falando um pouquinho sobre os nossos cursos. A gente vê ali, né, aonde a Vale está montando suporte, o gráfico mensal, e aonde ela faz ali os seus topos. Fez 1, 2, 3 topos, 1, 2, 3 fundos. Né? Então a gente vê ali região de suporte e região de resistência aí da nossa Vale, né, gente? Então é isso aí que a gente tinha para trazer e agora a gente vai, né, lá para o gráfico. Vamos lá para o gráfico agora para a gente olhar um pouquinho, né, esses patamares e principalmente o que eu vou trazer para vocês agora, né, se está num bom ponto de compra, onde é o ponto de compra, onde é o ponto de venda, né? Vamos lá.
compartilhando aqui a tela com vocês, né? Eu vou ficar aqui novamente, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu aumentar um pouco o nosso gráfico. Estamos aqui no mesmo gráfico, né, gente? Eu tenho só um indicador aqui embaixo, né, que é o indicador estocástico, né, que é o pessoal que é nosso aluno aí já conhece muito bem, né? O estocástico aqui, o que aconteceu com ele, né, gente? A gente tem ele aqui, né, principalmente trabalhando nesses níveis aqui, né, que são os níveis de quê? De sobrevenda, né, da Vale, né? Níveis de sobrevenda aqui que a gente tem. Então, onde está a setinha verde aqui, a gente tem onde a Vale estava sobrevendida. E quando o indicador passa para cima, né, ele vai aqui para cima, entra novamente na região, né, neutra, ou na região que ele vai lá buscar uma região de sobrecompra, né, quando ele atravessa aqui a média de 3 períodos, tem o estocástico, e atravessa, a gente se aprofunda muito disso, muito mais sobre isso aqui, né, na nossa comunidade também, no nosso curso de análise técnica, a gente vê que o indicador, ele antecipa a nossa compra, né? Então, quando a gente vai lá para o gráfico, né, a gente já olha lá que a gente tem patamares aqui, né, compradores daqui da Vale, né? Onde são esses patamares, Regi? Onde é que estão esses níveis de preço? A gente fazendo a retração, a gente tem aqui, né, o último patamar, onde a Vale vai estar barata ali para você comprar, principalmente olhando a sazonalidade aqui do minério de ferro, patamares aqui de R$ 53, né, gente? R$ 53, dos 52,67 até os R$ 53, a gente teria ali um patamar, né, barato, pechincha, estão dando, vamos dizer assim, a Vale. Mas agora, nesse patamar atual, né, gente, ela trabalhando aqui agora, a gente vê aqui, ó, então a gente tem uma média que a gente utiliza, né, que é essa média amarelinha aqui, ó, ele está trabalhando, né, em cima da média, né, e principalmente ela está funcionando como suporte, né, olha só, ela veio aqui anteriormente, né, em meses passados, e agora ela veio novamente aqui, respeitou a média, formou esse martelinho, e pode ser que ela venha, né, testar novamente ali. Então a gente tem a média de 8, a média de 26 períodos, tá, gente? Gosto de trabalhar com essas médias, né, que o preço respeita bastante. Então ele respeitou a média de 26, a nossa média mais curta, e ele pode vir testar, né, a Vale aqui nesses patamares de preço que tem ali os R$ 70, né, R$ 70,42, né, que a gente espera ali. Então são patamares ali, né, que a gente pode vir. Então, patamares de compra, onde ela está trabalhando agora, né, 61 a 61,36 até o preço de fechamento de hoje, praticamente R$ 65, né? Então a gente tem esses patamares de preço aqui, onde é interessante você começar a montar posição aqui na Vale, né? 61,36 até os 64,98, R$ 65, você vai montando a posição, né? Como a gente trabalha no nosso gerenciamento, que a gente gosta, né? Para vocês que já sabem, já segue a gente aqui no canal, né? E pode levar no curto prazo até os 70,42, né? É o primeiro patamar ali que eu vejo a Vale trabalhando, e depois, né? A gente pode ver aqui a Vale, né, subindo um pouco mais, né, ali nos patamares lá dos 72,19, né, a gente tem aquele patamar de preço lá para ela trabalhar, 70,42 primeiramente, 72,19, né, e a gente tem, né, por um prazo aqui um pouquinho mais longo, que eu deixo para vocês, né, a Vale trabalhando também até aquela região lá, 70,42, 72,19 por mais curto prazo, principalmente testando a média de 8 períodos aqui no gráfico mensal, e depois ela indo lá para os patamares, né, de 82,39, 84,16, lembrando, né, que tem casas aí, né, a grande maioria delas, casas grandes aí, né, recomendando também, né, a Vale lá como compra e lá nos patamares que a gente tem de 93,36 até os 93,40 centavos, tá bom, gente? Então, para quem quer montar posição aí no intraday, por fim, né, que eu deixei aqui por final, cereja do bolo, principalmente é onde é que tem, né, muita gente aí montando posição na Vale, né? Eu vou deixar uma ferramenta aqui para vocês de fluxo, né, que a gente acompanha bastante, eu gosto bastante de utilizá-la. E aí eu olho praticamente todos os dias, né, essa ferramenta, para quem já acompanha a gente aqui, já conhece, né, gente? Então a gente tem aqui o Volume at Price, né, e eu tenho aqui a Vale, deixa eu colocar aqui nos últimos 3 dias, né, onde é que tem um patamar de preço aqui que está sendo bastante respeitado, onde teve bastante montagem de posição,
né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então a gente teve aqui, ó, né? A gente tem patamar. Isso aqui é uma ferramenta de fluxo, tá, gente? É o Volume at Price. A gente tem aqui os patamares, principalmente de preço, de 64, né, 65 reais, com mais aqui, ó, quase 3 milhões, né, o nível de preço aqui de acumulação, né? A gente tem esse nível de preço aí com esse número de volume, né? Qual o outro patamar lá embaixo, né, gente? Onde teve bastante montagem aqui de posição, a gente teve um fluxo grande, né? A gente vem aqui para baixo, ó. Olha essa barrona aqui. Deixa eu botar um pouquinho maior para vocês, né? A gente tem esse nível de preço, né? Onde também, né, a Vale pode vir respeitar. E é os R$63, né, gente? Do 62,94, né? Até lá os R$63, né? Então esse nível de preço aqui também, né, teve bastante volume. Essa é uma ferramenta que a gente acompanha no intraday, né? Teve aqui bastante troca de lote aqui, tanto de comprador quanto de vendedor, né? E teve ali, né, um nível de preço que é interessante para a gente aí, principalmente aqui no curto prazo, né? Colocando aqui nos últimos 10 dias, né? Olhando a Vale aqui nos últimos 10 dias, o que a gente tem aqui agora, né, de patamar de preço que eu acho interessante para a gente finalizar, né? A gente já olhou lá aquele patamar e aqui, né, gente, ó, olha quanto lote saiu aqui do 62, né? Essa região aqui também é uma região bem interessante que eu quero, né, mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, né? Mas é uma região aqui, ó, o 62,20, né, até os 62,07 até os 62,20, né? A gente teve também bastante troca de lote, né? E a gente tem aqui um patamar também de preço, né, que pode ser sim respeitado, né, gente? Por quê? Volume, né, gente? Volume aqui, bastante negociação nessa faixa de preço, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, é a Vale, falei somente de um ativo, né? Ponto bom de compra, ponto bom de venda, né? Um pouco de cenário macro, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você está posicionado em Vale, está pensando em se posicionar, o que achou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, me segue nas redes sociais, segue a Capitalizo e tchau, tchau.